Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Rodrigo Leistner, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade. Olá, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Rodrigo, bom, a tua tese recebeu o seguinte título: Os Outsiders do Além, um estudo sobre a quimbanda e outras feitiçarias afro-gaúchas. Como é que você decidiu fazer essa pesquisa, Rodrigo? Na realidade, esse trabalho, a concepção de um objeto de pesquisa no doutorado já parte de um acúmulo assim, de produção de trabalho sobre o tema, Eu venho desenvolvendo pesquisa sobre a temática das religiões afro-gaúchas desde a graduação, na época ainda na comunicação social. Continuei com essa temática no mestrado, por uma perspectiva antropológica, onde eu fui para Ciências Sociais, para o programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da Unicinos, e o desenvolvimento desse tema por uma outra perspectiva, já no doutorado, parte dessa sequência de trabalho que eu venho desenvolvendo desde da graduação. Faz em torno de 10 anos, todo esse processo. Claro que vem se complementando, digamos Sim. assim, Rodrigo? Sim. O que significou o desafio de voltar, então, o olhar para as experiências religiosas de matriz africana na sociedade contemporânea? Ainda na graduação, eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor do programa de pós-graduação em comunicação aqui da Unicinos, o professor Edson Gastaldo, que trabalhava um olhar sobre a mídia através de uma perspectiva antropológica. Então, trabalhava algumas questões como as representações das minorias no discurso midiático, enfim. E através dessa perspectiva teórica, eu procurava um objeto de pesquisa, um objeto empírico para desenvolver essas relações entre representação, poder e discurso midiático. E naquele momento, isso foi em 2003, 2004, ocorreu em Porto Alegre um conflito que ficou bastante conhecido como a polêmica da sacralização de animais. Foi bastante debatido, inclusive? Isso. Na realidade, se tratava de um projeto de lei de um deputado de origem evangélica, que proibia a prática da imolação de animais em rituais religiosos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que é um traço ritual central de algumas vertentes das religiões afro-brasileiras. Isso gerou muita polêmica, uma série de debates, enfim, com vários atores sociais, tanto os segmentos evangélicos como, evidentemente, as comunidades de terreiro aqui do Rio Grande do Sul, além dos segmentos ambientalistas. E a mídia operava como uma espécie de fórum eletrônico para todo esse debate. E através de uma pesquisa sobre as representações, as estratégias de mediatização desse conflito, eu acabo me aproximando do tema das religiões afro-brasileiras, e acabo, enfim, me interessando pelo assunto e desenvolvendo todo meu trabalho de pesquisa em torno dessas religiosidades. Isso ainda na graduação, mas quando foi para o mestrado, acabou passando para Ciências Sociais. Isso, já vinha dentro da própria comunicação, trabalhava com a perspectiva teórica das ciências sociais, É a base dos estudos da comunicação, a base teórica, está ali, enfim. Só que no mestrado eu decidi eu observei que seria interessante observar essas práticas, mas não através do processo de mediação, não necessariamente através do processo comunicacional, mas poder acessar a realidade dos terreiros e dos atores que compõem o conjunto das práticas de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, através de um contato direto, através da antropologia da religião, da antropologia urbana, enfim, que são outros instrumentos que eu acabei, outras perspectivas com as quais eu acabei me interessando em trabalhar com esse tema. Mas acessar a realidade religiosa, de fato, dessas práticas, desses atores. A pesquisa que você realizou no mestrado também ajudou a chegar no doutorado, Rodrigo? Sim, na realidade, no mestrado eu desenvolvi uma investigação sobre as estratégias de legitimação que os atores que fazem parte das comunidades de terreiro empreendem nos seus processos de negociação com a sociedade envolvente. Como é que esses caras se legitimam, a partir do pressuposto que existe uma série de preconceito, intolerância religiosa, enfim, um histórico de repressão social a essas práticas, quais seriam as contrapartidas desses atores nessas relações
com a sociedade envolvente. Então, era uma pesquisa pesquisando o conjunto de templos da porta do terreiro para fora, né, em direção à sociedade envolvente, à sociedade civil. Como os atores ligados ao campo afro negociam demandas de reconhecimento identitário na sociedade civil. A pesquisa de mestrado tratava mais sobre isso. E que foi, inclusive, premiada. Exatamente. No ano de 2010, a Fundação Cultural Palmares organizou um concurso de dissertações sobre cultura afro-brasileira, né? E essa pesquisa foi considerada uma das melhores pesquisas no ano, né, sobre essa temática. E a tua pesquisa está baseada numa espécie aí de encruzilhada teórica, você mesmo define assim, explica pra gente. A tese, só antecipar um pouquinho, no caso no doutorado, né, como eu falei, no mestrado era a relação da comunidade de terreiro na sociedade envolvida, na sociedade civil, né, as articulações políticas desses agentes ligados aos terreiros. No doutorado eu resolvi fazer o caminho inverso, voltar para dentro do terreiro e observar de fato quais seriam as transformações contemporâneas dessas formas religiosas ligadas ao universo afro-brasileiro, né? E descobri que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a forma que se desenvolve com maior pujança, com maior efervescência, trata-se da quimbanda, que é uma das vertentes do campo das religiões afro-brasileiras, né? E resolvi pesquisar qual o sentido da quimbanda, o porquê da emergência dessa denominação específica na sociedade atual, né? E justamente para fazer essa pesquisa, precisei compor, me municiar de alguns elementos teóricos, né? Que são aquelas categorias que são indispensáveis para a gente fazer a mediação entre o processo de pesquisa e a realidade empírica que a gente está pesquisando, né? Eu falo encruzilhada teórica porque trago uma categoria que é nativa, né, que é uma categoria êmica, que tem a ver com a cosmologia dos terreiros, para pensar o entrecruzamento de 4 correntes teóricas que foram fundamentais para mim elaborar o trabalho, né? A antropologia interpretativa, do Clifford Geertz, porque é uma ferramenta que fornece uma matriz para pensar o significado dos sistemas simbólicos, não é? E a religião como um sistema simbólico permite essa leitura, demanda essa leitura. O interacionismo simbólico também, autores como de George Simmel a Herbert Blumer e Howard Becker, porque pensam os fenômenos coletivos sempre como algo construído através das interações humanas, não é? Era uma perspectiva que foi fundamental, porque as religiões afro-brasileiras, elas em geral não possuem uma matriz... As matrizes analíticas da sociologia da religião não são muito interessantes para pensar as religiões afro-brasileiras, porque essas teorias da sociologia da religião foram constituídas para pensar as religiões ocidentais, não é? Que são religiões que possuem uma doutrina ética muito específica, religiões que possuem formas institucionais, por exemplo, a igreja, não é? Muito específicas. Isso representou até uma certa dificuldade? Sim, demanda você buscar instrumentos teóricos alternativos, né? Se você partir de uma teoria que diz que toda religião tem que ter um complexo ético, que toda religião tem igreja, que toda religião tem uma doutrina, muitas vezes isso não se aplica a determinadas práticas, né? O caso das religiões afro-brasileiras. E daí você vai dizer, então não é religião, né? Então você tem que ter esse cuidado, né? Então o interacionismo ajudou nesse sentido, né? E também a teoria do campo social do Pierre Bourdieu e a fenomenologia social, né? Todas as teorias empenhadas nesse sentido de fazer uma interpretação dessas práticas. Tá certo, Rodrigo. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.